Mendiga negra ignorada salva filho de milionário que se afoga em momento dramático. A festa tava a mil na mansão de Heitor Melo, dono de uma fortuna que parecia esconder mais dores do que risos. Entre o brilho dos lustres e o burburinho elegante, ninguém dava a menor atenção para Sandra dos Santos, a mulher negra que mal conseguia juntar os pensamentos por trás do uniforme que agora usava como empregada doméstica. A antiga enfermeira, que um dia foi mãe e perdeu sua filha pro abandono cruel da vida, se movia silenciosa, quase invisível, em meio aos convidados sofisticados e olhares desconfiados. Mas naquela noite, uma tempestade pronta para explodir se formava dentro daquelas paredes. Rafa, um menino de 10 anos, filho único de Heitor, parecia um fantasma em meio à multidão. Isolado, calado, com olhos que imploravam por um abraço que ninguém se atrevia a dar. Viviane, a namorada de Heitor, tiltava sorrisos forçados e olhares afiados para Sandra, incomodada com a atenção que o teve. Foi Sandra quem correu, corpo inteiro tenso, coração batendo em disparada. A memória de perdas e treinamentos veio crua em sua mente. A mão firme, o toque urgente, agarrando Rafa já desacordado, sem uma gota de hesitação. Ela o puxou para fora, jogou a cabeça para trás, abriu a boca daquele menino com lábios gretados pela sede, soprou ar como se sua vida dependesse disso, porque dependia. Pessoas pararam, paralisadas, olhares grudados no espetáculo de desespero e força que se desenrolava. As lágrimas mancharam o rosto de Sandra, misturadas com a sujeira e as marcas de uma vida dura. Rafa tossiu, arfou, voltou à superfície daquele perigo, e por uma fração de segundo, o mundo pareceu abrir um espaço para o que ninguém esperava. Cuidado genuíno, amor acidental entre duas pessoas de mundos que jamais deveriam se cruzar. A tensão escalou quando Viviane apareceu, alta, firme, olhos faiscando de raiva na direção de Sandra. Você não devia estar perto do meu filho, rosnou, como se... Por favor. Seu olhar solitário colou no dela, derrubando muralhas invisíveis, perguntando sem palavras o que realmente significa ser família. O que Heitor acha disso tudo? E o que será da sombra escura que Viviane projeta naquela casa? A mansão de luxo nunca esteve tão cheia de segredos e emoções cruas. E Sandra, no meio disso tudo, se pergunta se seus passos a levarão para o exílio ou para um inesperado recomeço. O que vem depois desse resgate dramático? O próximo capítulo dessa história pode virar tudo de cabeça para baixo. E quem vai jogar as peças? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que tem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafa segurou a mão de Sandra e o mundo pareceu parar por um momento. A tensão ficou palpável. As pessoas ao redor, ainda paralisadas, começavam a reagir. O quarto de festejo se transformou em um campo de batalha silencioso, onde olhares se cruzavam e sussurros se espalhavam como fogo. Mas foi Viviane quem rompeu a barreira do silêncio com um grito afiado. O que você fez com meu filho? A raiva dela era um urro, um acúmulo de rancor e medo. As intenções dela são boas, Viviane. Heitor finalmente se manifestou, sua voz carregada de desgosto. Mas quando os olhos dele encontraram os de Sandra, um estremecimento percorreu seu corpo. Aquela mulher tão destemida era um sinal de esperança em meio ao caos. Só que Viviane não estava disposta a deixar isso passar. Ela se aproximou, batendo os pés por impaciência. Você sempre se importa com os outros, não é? Essa empregada se aproveitou de você, querido. Olha o que ela fez. Ela é apenas uma estranha. Mas antes que Heitor pudesse responder, algo perturbador aconteceu. Uma figura familiar surgiu na entrada da mansão. Era Clara, a esposa falecida de Heitor. O impacto foi tal que as pessoas começaram a murmurar. As bocas se abriram em choque. Ela estava lá com seu vestido branco esvoaçante, parecendo saída de um sonho. Heitor! A voz dela era um sussurro quase inaudível, mas a dor estava clara em seu olhar. Meu amor. Clara parecia instável, como um holograma lutando contra a luz do dia. Heitor ficou paralisado, os olhos arregalados, a pupila dilatada. O luto batia em seu coração como um tambor ensurdecedor. Mãe?
Rafa murmurou, ainda agarrado à mão de Sandra sem entender totalmente. Mas aquela aparição provocou uma reviravolta. O medo em Viviane se transformou em confusão e seu rosto se tornou um misto de desespero e raiva. Você tá morta. Como você tá aqui? A incredulidade de Viviane ecoava nas paredes da mansão. Clara olhou para Sandra com um olhar aflito e tenso. Eu sempre soube que ele estava perdido. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de todos. O que ela quis dizer? Que Heitor estava perdido na dor? Ou que havia algo mais sombrio por trás daquela aparição? Sandra sentiu um frio arrepiante percorrer sua pele. Ela era vista, mas também era um alvo. Os olhares à sua volta se tornaram pesados, questionadores. Heitor, confuso e perdido, finalmente se dirigiu a Clara. Você? Você não deveria estar aqui. Nós temos que esclarecer os segredos. Clara interrompeu, a certeza nas palavras como uma faca cortando a tensão. Ninguém está livre de seus fantasmas. Viviane, você precisa saber o que realmente aconteceu. Não é apenas a nossa memória que está em jogo. A sala estava em um silêncio absoluto, tipo de silêncio que rasga a alma. O medo e a dúvida dançavam ao redor como sombras. Como assim Clara sabia de algo que ninguém mais sabia? E que segredo estava escondido nas sombras daquela mansão opulenta? Rafa observava tudo. Seu olhar se movia entre as expressões confusas de um pai e a mulher que havia salvado sua vida. Mãe, ele finalmente perguntou com uma inocência que só uma criança possui. O que você quer dizer com segredos? As palavras pairavam no ar como uma brisa gelada. O que cada um realmente sabia? O que isso significava para todos ali? Os alicerces de tudo o que acreditavam até então estavam começando a desmoronar. Que laços estavam prestes a ser rompidos e qual seria o próximo passo de cada personagem na história emaranhada que se desenrolava. E com isso, a casa e seus segredos caíam em um abismo de incertezas. Rafa observava tudo. Seu olhar se movia entre as expressões confusas de um pai e a mulher que havia salvado sua vida. Mãe, ele finalmente perguntou com a inocência que só uma criança possui. O que você quer dizer com segredos? O ar ficou denso, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Cada um dos presentes sentiu a expectativa crescer, mas foi Viviane quem quebrou o silêncio, sua voz tremendo. Segredos? Que segredos? Ela parecia prestes a explodir, o rosto contorcido entre a raiva e a incredulidade. Clara, o que pareciam ser os restos dela, olhou de volta com uma tristeza profunda. Viviane, você precisa entender. Havia coisas que não deveria saber sobre o que aconteceu naquela noite. Os convidados, que até então estavam paralisados, começaram a murmurar. A tensão era palpável. Sandra, ainda em estado de choque por ver a aparição da esposa de Heitor, olhou ao redor, percebendo que todos estavam atentos. O drama foi se desenrolando, inchando como uma bola de neve que descia pela montanha. Eu posso não estar aqui, mas meu coração nunca deixou você, Clara insistiu, fixando os olhos em Heitor. Ele parecia petrificado, as emoções dançando entre a esperança e a dor. Mas o que mais assustava era como Viviane, até então uma figura controladora, parecia estar perdendo a compostura. Você tá falando como se soubesse de tudo. Viviane disparou, as palavras saindo em um jato afiado. Mas e o quê? O que você fez? O rancor brotava do seu tom. Cada palavra era como um golpe. Heitor se moveu, finalmente procurando a voz em seu peito. Viviane. Ele tentou chamar, mas o impulso já havia sido iniciado. Clara hesitou. Então se virou, como se contemplasse os fantasmas do passado. O amor é complicado, e muitas vezes a dor também. Heitor, você precisa saber a verdade sobre Rafa. Ele não é apenas um menino comum, e suas origens não são o que você pensa. Um grito surgiu. Despoltrolado. O que você está dizendo? Que tipo de mentira é essa? Viviane estava em um colapso nervoso, os ombros tremendo, enquanto a máscara de controle se desfazia. As palavras de Clara cortaram o ar. Rafa, é seu filho, Heitor. O impacto da revelação foi como um tanque de combustível explodindo. O choque não atingiu apenas Heitor, mas reverberou por toda a sala. As pessoas começaram a trocar olhares, sussurros de incredulidade permanecendo entre si como um eco aterrorizante. Rafa olhou para Heitor, então para Clara, sua pequena mão ainda entrelaçada com a de Sandra. O que isso significa? O que aconteceu? O menino estava confuso, perplexo, sua inocência pendurada por um fio. Quando você se foi naquela noite, Clara continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto espectral. Tudo mudou. Eu não estava só, Heitor.
Eu tava grávida. E a noite que perdi, a verdade que neguei, transformou cada dia da minha vida. Sandra sentiu um nó na garganta. As palavras dela não eram só revelações. Elas eram um torrente de dores não ditas que explodiram em sua frente, desmantelando tudo ao seu redor. Heitor ficou em silêncio, absorvendo a verdade devastadora. Seu olhar para Rafa se transformou, de um vazio para um abismo de amor e culpa. Ele não sabia como reagir. Mas foi Viviane quem tomou a frente. Em um acesso de fúria, ela apontou para Sandra, sua voz se erguendo, como se quisesse empurrar todas as culpas em cima dela. E você? Que papel você desempenha nisso? É você quem atrai desgraça? Foi você quem separou uma mãe de seu filho? O mundo desabava ao redor. Os olhares se voltaram para Sandra. Ela estava no olho do furacão. A pressão aumentava, e ela sabia que não era somente uma empregada. Ela era parte de algo muito maior. Enquanto as emoções fervilhavam, uma explosão de luz e som tomaram a mansão. Uma sirene alta cortou o ar, vinda da rua. Um carro de polícia se aproximou, seus faróis iluminando a entrada da mansão. Como uma onda de realidade rompendo. O que mais poderia acontecer naquela noite? Mais uma camada de revelações, ou um desfecho inesperado aguardava. A mansão havia se tornado um território de angústia e segredos, e as sombras finalmente estavam prestes a ser confrontadas. O ar estava elétrico. A sirene da polícia cortava a noite como uma faca, e todos os olhares se voltaram para a entrada da mansão. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Heitor gaguejava, preso entre a realidade e o que parecia um pesadelo. Clara, a aparição que deveria ser impossível, fixava um olhar desesperado em todos ao seu redor. A sala estava em um silêncio ensurdecedor, mas foi Rafa quem, ainda segurando a mão de Sandra, quebrou o feitiço. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está aqui? Rafa, Clara começou, mas a pressão da situação era como água até o pescoço, e suas palavras se perderam em um gemido. Viviane parou, o rosto branco como papel. A acumulação de emoções em seu peito agora explodia em fúria. Você tá usando o menino para nos confundir. Clara, você não pode simplesmente aparecer e... Mas foi uma porta da frente se abriu com um estrondo que todos se viraram. E uma figura gigantesca entrou, ofuscando a luz dos lustres. É um homem alto, musculoso, com expressão feroz. A tensão era palpável. Ele não era policial. Sua presença exalava poder e intimidação. Heitor! Ele gritou, sua voz reverberando como um trovão. Precisamos conversar. O choque foi descobrindo camadas de surpresa na sala. Heitor estremeceu. Rodrigo, o que você tá fazendo aqui? Eu vim buscar o que é meu, o homem respondeu, os olhos se movendo de Heitor para Rafa. O menino não é apenas uma criança qualquer. Ele é mais do que você pensa. Sandra deu um passo à frente, o coração pulsando como um tambor. Quem é você? Rodrigo não desviou o olhar. Sou o verdadeiro pai de Rafa. As palavras cortaram como vidro. Um grito silencioso ecoou na sala. O mundo parecia girar. A relação caiu em cima deles como uma bomba. Heitor ficou imóvel, os olhos fixos em Rodrigo. Um universo de perguntas refletindo neles. Viviane não sabia se ria ou chorava, mas a confusão tomava conta. Isso não pode ser verdade. O clima explodiu em uma carnificina emocional. O que isso significava? Como Rafa poderia ser filho de 2 homens? Sandra sentiu o chão se abrir. Ela, que havia salvado o menino, agora estava no centro de um furacão. Ele nasceu após a morte de Clara. Rodrigo continuou, desafiando a lógica. Eu e Clara tivemos um relacionamento antes de você, Heitor. Eu sou o pai dele. Rafa, sem entender totalmente, olhou de um para outro. A mão de Sandra apertada na sua como se pudesse ancorá-lo em meio à tempestade. Mãe, é verdade? Não, querido, você é filho de Heitor. Isso não pode estar acontecendo. Sandra gritou, a confusão perfurando seu coração. A revelação mudava constantemente as peças do tabuleiro. Ela era a babá, mas também a salvadora. Agora quase uma mediadora e um drama colossal. Heitor, finalmente se movendo, se aproximou de Rodrigo. Como você pode fazer isso? Você não tem direito de aparecer aqui. As palavras escapavam dele como um barco à deriva. Clara, aquela que havia desaparecido, agora estava de volta, mas em um enigma ainda mais profundo. Eu tenho direito, Heitor. Eu sou o que sobrou de Clara. Não vou deixar que você destrua a verdade. Rodrigo olhou para Rafa, seus olhos cheios de uma conexão que transparecia e uma fraqueza dolorosa.
enquanto os sussurros se intensificavam. Um murmúrio crescente de espanto e curiosidade, o celular de Sandra começou a tocar. O som cortou o silêncio de maneira abrupta e ela olhou para a tela. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas o conteúdo roubou seu fôlego. Você não sabe a verdade sobre o passado de Clara. O que mais não estava sendo revelado? Sandra começou a tremer, sua mente correndo nas possibilidades. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo de novo. A sala estava carregada de segredos. E agora, a nova revelação deixava todos à beira de um abismo. Os presentes se entreolhavam, sem saber o que pensar ou como reagir. O que mais poderia acontecer naquela noite? A tensão estava insuportável. O próximo capítulo aguardava para ser escrito. E as respostas ainda estavam em algum lugar perdido na escuridão. Enquanto o clima carregado permanecia na sala, tudo parecia prestes a desmoronar. Os olhares estavam fixos em Rodrigo, a revelação pesando como chumbo. Heitor estava paralisado, com os olhos arregalados, sem conseguir processar a informação. Viviane piscava, tentando entender como tudo isso era possível. Mas no fundo, todos aguardavam a resposta de Rafa, o garoto no centro de tudo. Eu sou filho de quem? A vozinha de Rafa cortou o ar, inócuo e inocente, enquanto a mão de Sandra apertava a dele como se quisesse impedi-lo de afundar em um turbilhão de confusão. Mãe, é verdade! Ele olhou para Clara, os olhos na mulher que ele só conhecia através de histórias. Rafa, ouça! Clara começou, sua voz tensa. Você é especial. Não importa a confusão arranjada por essas revelações. O que importa é o amor. Mas antes que pudesse concluir, uma explosão de som ecoou de fora. Tirando todos de seu estado de choque, a porta principal da mansão foi arrombada, arrastando-se com estrépito, e um grupo de homens entrou, uniformizados, caixa de armas em punho. Todos no chão. Agora! Uma deles gritou, avançando raivosamente. O pânico se instalou. A música alegre da festa foi substituída por gritos de terror e confusão. Viviane gritou, e Heitor tentou proteger Rafa, puxando para trás. Não! O que estão fazendo? Heitor berrou, incapaz de compreender a nova camada de caos. Cala a boca, Heitor. Você sabe o que fez. O homem à frente, identificado como Ricardo, um associado obscuro do passado de Heitor, se aproximou. Suas palavras eram como veneno, implacáveis. O ambiente aqui estava à beira de um colapso, mas algo nas palavras de Ricardo fez o coração de todos disparar. Seu pai, sua mãe, tudo o que você pensa que sabe, Rafa, não é. Você está prestes a descobrir a verdade. Ricardo disparou, dirigindo-se ao menino. Você não é filho de Heitor. Você é... Ele hesitou, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. Um imã para problemas, e tudo foi uma armação. Pare! Sandra gritou, desesperada. A verdade ali parecia muito mais ameaçadora do que os tiros que podiam vir a seguir. O que você quer dizer com isso? Ricardo sorriu. Ah, Sandra, coitada. Se a peça desnecessária nesse quebra-cabeça. Heitor, você realmente teve certeza de que conseguiria se esconder de tudo isso? Seu passado tá voltando para te buscar, e eu sou o mensageiro. Heitor estava prestes a explodir. Basta! O que você tá querendo? A verdade que vai vir à tona com a queda desse seu mundo ilusório. Ricardo olhou para Rafa. Você é filho de um homem influente, um homem com quem eu tenho contas a acertar. Agora, até a sua mãe morreu para esconder o fato que você é. Mas a frase foi interrompida pelo barulho ensurdecedor de disparos. As balas cortaram o ar e todos gritaram, entrando em pânico. O que Ricardo queria revelar se dissolveu em um caos de gritos e correria. As pessoas se espalhavam pela mansão como papel moído ao vento. Rafa olhou para Sandra, os olhos vidrados. O que está acontecendo, mãe? Fique perto de mim, Sandra gritou, agarrando a mão dele com força. Mas no meio da confusão, Heitor teve um vislumbre do que estava acontecendo. Os segredos estavam prestes a serem desvendados, assim como o homem que sempre pensou ter deixado para trás. O que estava longe da superfície se tornava aterradoramente próximo. Enquanto as luzes piscavam e o terror tomava conta, o olhar de Heitor se fixou em Rodrigo. Ele não era apenas um fantasma do passado. Era um soldado de um enigma muito maior. Seria o tempo de Rafa finalmente chegar? A verdade estava prestes a rasgar o tecido da realidade e todos os laços de confiança estavam prestes a se desmoronar. Quem estava mentindo e quem realmente tinha algo a esconder?
A noite apenas começou. Os gritos e os tiros ecoavam pela mansão como um eco distorcido de pesadelo se materializando. O pânico se espalhou. Heitor mal conseguia pensar. Ele estava preso entre o passado e o presente. O peso da história dele, de Clara e de Rafa se misturando numa confusão angustiante. Sandra ainda segurava a mão de Rafa, mas a força daquela conexão estava se desfazendo, à medida que a realidade se tornava mais ameaçadora. "Fique perto de mim", ela gritou, tentando acalmá-lo, mas a voz estava fraca, quase perdida na cacofonia ao redor. O som dos disparos tornava tudo ao seu redor um borrão de terror. "Para onde devemos ir?" "Eu não sei." Heitor respondeu, a voz falhando, a tensão dilacerando seu peito. Ele queria proteger Rafa, queria lutar, mas as sombras do seu passado estavam agora na sala, à vista. Uma parte dele queria entender tudo. Outra parte queria apenas fugir da realidade. Ricardo, impiedoso no meio da confusão, olhou diretamente para Heitor. "Você pensei que poderia escapar?" "Que o passado poderia ser enterrado." Os olhos dele faiscavam com malícia. "Essa criança é a chave para tudo." No caos, um tremor percorreu o ar, um movimento repentino atraindo olhares. Uma mulher apareceu no limiar da sala, com um vestido longo e escuro, que refletia a luz de maneira inquietante. Sua expressão era séria, mas seu olhar era profundo. Assim que Heitor a viu, o coração dele disparou. "Renata", ele sussurrou. A mulher sorriu com um misto de tristeza e determinação. "Heitor, é hora de você saber a verdade." Heitor mal teve tempo de processar o choque. "O que você está fazendo aqui? Como você pode me ajudar?" A pressão de sua vida estava convergindo naquele momento, e Renata parecia carregar a chave para o entendimento que ele temia. "Você não entende. Não é apenas sobre Rafa. É sobre você, sobre todos nós." A voz de Renata era suave, mas sua presença era uma tempestade. "Clara não é a única que tem segredos. Todos nós temos algumas verdades a encarar." Rafa olhou entre os adultos. O menino, agora emaranhado em incerteza, fez a pergunta que ecoava na mente de todos. "Mãe, quem é a Renata?" Sandra não tinha resposta. Heitor, paralisado, apenas encarava Renata. As emoções se misturavam, como tempestades que se aproximavam. "Renata", ele hesitou. "Você estava com Clara?" Mas antes que Renata pudesse responder, Rodrigo se adiantou e a encarou. "Não pode estar falando sério. Ela não pode saber disso." A tensão no ar dobrou. As palavras parecendo balas não disparadas. "Você viveu na sombra dela, Heitor." "Sempre à espera. É hora de encarar o que fez, o que se tornou." Renata disse, e a intensidade era palpável. "Rafa precisa saber quem ele realmente é, e você tem que admitir." Os olhares de horror foram trocados entre os presentes. Heitor estava prestes a se revelar, mas então a porta da frente se abriu com estrondo, e um homem alto entrou, exalando segurança e poder. Seu olhar percorreu a sala até encontrar Heitor. "Chega de segredos", ele gritou. "O que você escondeu vai acabar agora." Um riso sombrio ressoou de Ricardo. "Ah, então você também sabia." "Oh, eu sei mais do que você imagina." A nova figura sorriu, os olhos cobertos por uma penumbra angustiante. "Heitor, você nem começou a ver o que está por trás do seu lar. O que você tem com Clara, isso é apenas a ponta do iceberg." Rafa olhou de um adulto para outro, confuso e aterrorizado. "O quê? O que está acontecendo?" Heitor começou, mas as palavras foram cortadas pelos gritos e a tensão crescente. "Você precisa saber de toda a verdade, dessa vez. Não posso esconder mais." A atmosfera estava pesada de suspense e confusão. Mas uma coisa ficou clara. O caos não era mais apenas uma luta por sobrevivência, mas uma batalha por verdades enterradas. Com cada revelação, o que estava escondido começava a se soltar, ameaçando levar tudo junto. E naquele momento, onde cada um segurava seu fardo emocional, a bomba estourou. "Será apenas filho de Heitor ou de Rodrigo? Você é propriedade de uma herança planejada, Rafa. Não é apenas sobre quem é seu pai. É sobre o que isso significa." Renata disse, as palavras procurando quebrar o ciclo de segredos que envolvia a sala. O coração de todos parou. O que significava isso? Que segredo estavam sendo revelado agora? As ligações e o passado eram mais interligados do que poderiam imaginar. Seria a história de Rafa, o jogo ainda melhor? E com essa nova camada,
Qual seria o próximo movimento deles? A noite estava longe de terminar. E o desfecho poderia mudar tudo mais uma vez. Rafa olhou para Heitor, a confusão dançando em seus olhos. Quem sou eu? As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi como uma bomba. Todo o caos ao redor parecia parar por um segundo. A tensão era palpável. Heitor abriu a boca para responder, mas as palavras não vinham. O peso dos segredos ecoava. Rafa, meu filho. Você é... Mas antes que pudesse terminar, um barulho abrupto interrompeu o momento. A porta da mansão se abriu com violência. Era um grupo de homens. Trajes escuros e expressões perigosas. A situação virou um balcão de loucura. Todos no chão, gritou um deles, armado, com o olhar fixo em Heitor. O pânico tomou conta. Viviane gritou, puxando Rafa para mais perto. Sandra se jogou na frente do garoto, protegendo-o como uma leoa com seu filhote. Não! Heitor se virou para Ricardo, que agora tinha um sorriso sardônico no rosto. Você trouxe isso? Tava tudo planejado, não tava? Eu não trouxe eles, Heitor. Ricardo respondeu com um tom provocador. Mas nós sabemos que você tem muito a esconder, um passado obscuro que está prestes a revelar. Nesse momento, Renata, a mulher a quem Heitor havia olhado com desejo e estranhamento, se aproximou. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. E agora, até mesmo o olhar dela se tornava sombrio. O verdadeiro significado de suas palavras ecoava. Heitor estava no centro de uma tempestade que ele mesmo criou. Um dos homens, em um movimento rápido, avançou em direção a Rafa e Sandra. O pequeno projeto deve ser guardado. Os corações aceleraram. Sandra gritou para Heitor, ele não é uma moeda de troca. Então, como se o universo inteiro tivesse conspirado, o homem apontou para Rafa e declarou, você não sabe quem realmente é, não sabe o que é sua verdadeira origem. A sala inteira parecia congelar. Heitor ficou em pânico, vagando entre o medo e a rejeição. Ninguém sabia como esse homem poderia saber da história. Rafa é meu filho. Rodrigo gritou, mas o homem à frente não se deixou intimidar. Ele riu um riso ácido, como se estivesse prestes a soltar um segredinho venenoso. E você tá enganado, meu amigo. Ele não é apenas seu filho. Ele é um segredo muito maior do que você pode imaginar. Tem um legado que vai muito além de qualquer um presente aqui. Do que você tá falando? Heitor gritou, desesperado, ao mesmo tempo que tentava entender. As palavras dele voavam pelo ar como flechas. Rafa é uma criança inocente. Ele não merece isso. Uma criança que guarda o sangue de famílias poderosas. O homem avançou. Uma peça na estrutura de um jogo muito maior, sonhado e articulado por pessoas que não têm medo de sair da sombra. Os olhares se cruzaram. E os murmúrios cresciam. O pânico aumentava. Heitor, cada vez mais aflito, se virou para Renata. Você sabia? Eu não... Eu só soube recentemente. Renata tentou explicar, a voz tremendo. Mas os detalhes estavam se desenrolando e o homem começou a rir de novo. Surpresas à parte, é hora de compartilhar. O menino não é só seu, Heitor. Ele é também do seu maior rival. E agora todos seguravam a respiração. O homem virou-se para Rafa e sorriu, revelando algo que parecia mais sombrio. Sim, você tem mais de um pai, e você não está em segurança. Um grito ecoou da multidão. Uma mistura de horror e reconhecimento. As emoções giravam como um redemoinho. Heitor olhou para Rafa, a mente dele em desespero. Não, não pode ser verdade. Você não pode influenciar meu filho com mentiras. Você tinha que saber, Heitor. Ele vai ser um jogador no nosso tabuleiro. O homem sussurrou, seu sorriso grotesco se alargando. E a verdade vai sair. Finalmente. No meio de toda essa confusão, Rafa olhou para Sandra e Heitor. O que isso significa? A inocência na voz dele fez o coração de todos se apertar. Era uma noite cheia de segredos e desespero. E com aquela revelação, tudo o que eles conheciam poderia tombar. As expectativas estavam em alta. Não havia como voltar atrás. O que isso significava para Rafa? A identidade dele estava prestes a mudar. O futuro estava carregado de incertezas. Ali, no olho do furacão, a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais viria à tona? Os ecos da noite ainda sussurravam verdades ocultas, sombras que precisavam ser confrontadas. E o próximo golpe ainda não tinha chego. Rafa olhou para Heitor, a confusão dançando em seus olhos. Quem sou eu? As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi como uma bomba.
Todo o caos ao redor parecia parar por um segundo. A tensão era palpável. Heitor abriu a boca para responder, mas as palavras não vinham. O peso dos segredos ecoava. Rafa, meu filho, você é... Mas antes que pudesse terminar, um barulho abrupto interrompeu o momento. A porta da mansão se abriu com violência. Era um grupo de homens, trajes escuros e expressões perigosas. A situação virou um balcão de loucura. Todos no chão, gritou um deles, armado com um olhar fixo em Heitor. O pânico tomou conta. Viviane gritou, puxando Rafa para mais perto. Sandra se jogou na frente do garoto, protegendo-o como uma leoa com seu filhote. Não. Heitor se virou para Ricardo, que agora tinha um sorriso sardônico no rosto. Você trouxe isso? Tava tudo planejado, não tava? Eu não trouxe eles, Heitor. Ricardo respondeu com um tom provocador. Mas nós sabemos que você tem muito a esconder. Um passado obscuro que tá prestes a revelar. Nesse momento, Renata, a mulher a quem Heitor havia olhado com desejo e estranhamento, se aproximou. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. E agora, até mesmo o olhar dela se tornava sombrio. O verdadeiro significado de suas palavras ecoava. Heitor estava no centro de uma tempestade que ele mesmo criou. Um dos homens, em um movimento rápido, avançou em direção a Rafa e Sandra. O pequeno projeto deve ser guardado. Os corações aceleraram. Sandra gritou para Heitor. Ele não é uma moeda de troca. Então, como se o universo inteiro tivesse conspirado, o homem apontou para Rafa e declarou. Você não sabe quem realmente é. Não sabe o que é sua verdadeira origem. A sala inteira parecia congelar. Heitor ficou em pânico, vagando entre o medo e a rejeição. Ninguém sabia como esse homem poderia saber da história. Rafa é meu filho, Rodrigo gritou, mas o homem à frente não se deixou intimidar. Ele riu, o riso ácido, como se estivesse prestes a soltar um segredinho venenoso. Sim, você tem mais de um pai, e você não está em segurança. Um grito ecoou da multidão. Uma mistura de horror e reconhecimento. As emoções giravam como um redemoinho. Heitor olhou para Rafa, a mente dele em desespero. Não, não pode ser verdade. Você não pode influenciar meu filho com mentiras. Uma criança que guarda o sangue de famílias poderosas, o homem avançou. Uma peça na estrutura de um jogo muito maior, sonhado e articulado por pessoas que não têm medo de sair da sombra. Os olhares se cruzaram, e os murmúrios cresciam, o pânico aumentava. Heitor, cada vez mais aflito, se virou para Renata. Você sabia? Eu só soube recentemente. Renata tentou explicar, a voz tremendo. Mas os detalhes estavam se desenrolando e o homem começou a rir de novo. Surpresas à parte, é hora de compartilhar. O menino não é só seu, Heitor. Ele é também do seu maior rival. E agora todos seguravam a respiração. O homem virou-se para Rafa e sorriu, revelando algo que parecia mais sombrio. Sim, você tem mais de um pai, e você não está em segurança. Rafa olhou para Heitor e perguntou, furioso. E agora, pai? O que isso significa? Mas antes que Heitor pudesse responder, o estrondo irrompeu. A porta dos fundos da mansão se abriu e uma figura altiva entrou. Era Clara, mas não como uma lembrança etérea. Ela estava ali, viva. Heitor, eu voltei, disse ela, a voz clara e firme. O silêncio na sala era quase palpável. Todos estavam atônitos. Como isso era possível? Clara, Heitor sussurrou, sem acreditar. Ele parecia paralisado. Mas você tá morta. Isso é o que você pensou. Mas a verdade é muito mais estranha. Clara olhou para Rafa, seus olhos cheios de dor e amor. Rafa, você é especial. E essa não é apenas uma história de paternidade. Você é parte de algo maior. Do que você tá falando? O pânico tomou conta de Heitor, enquanto a confusão de Rafa só aumentava. Como você pode estar aqui? Eu tive que me esconder. Eles não podiam saber da minha existência. Mas agora tudo vai mudar. A verdade precisa vir à tona. Clara virou-se para o homem que intimidava Heitor. Você não pode controlar isso. O que está em jogo é muito maior. Quem você pensa que é, Clara? O homem se aproximou, desafiador. Essa história não é apenas sua. A sala estava à beira de uma erupção. Os olhares se cruzavam, os ânimos estavam elevados, e Rafa, no meio de tudo isso, estava prestes a desabar sob o peso das verdades que nunca soube. Os segredos estavam se desdobrando como um jogo perigoso, e no centro dele havia uma escolha a ser feita. Clara endireitou-se e olhou nos olhos de Heitor e Rafa. Tá na hora de você saber, Rafa. Você é um sobrevivente, e o que você pode ser
vai mudar tudo. Um tremor percorreu a sala e o clima ficou tenso. Tudo podia mudar em um único movimento. O que mais estava oculto? A cada respiração, a cada silêncio, a verdade pairava pronta para ser revelada. E com isso, a sala cheia de segredos se tornava um campo de batalha para os corações. Pronta para irromper em uma batalha que ninguém esperava. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. O ar estava carregado de tensão. Clara, com um olhar firme, avançou em direção a Heitor. Essa não é a hora para segredos, ela declarou. Sua voz ecoando e lembrou a todos que as verdades estavam prestes a ser reveladas. Rafa precisa saber quem ele realmente é. Não importa como isso aconteceu. A única coisa que importa agora é a sua segurança. Os homens armados ao redor pareciam incertos, como se o poder da revelação de Clara os deixasse vulneráveis. Ricardo, infiltrado no meio dos presentes, começou a se inquietar. A máscara de confiança começava a falhar. Você não pode simplesmente voltar aqui e achar que tudo pode mudar. Mas pode, Ricardo, porque o passado não pode ser escondido a vida toda. Clara respondeu, a paixão em suas palavras reunindo todas as forças presentes. Rafa olhou entre Heitor e Clara, o pânico crescente em seu coração. Quem sou eu, então? O que está acontecendo? Ele havia sido apenas uma criança, mas no meio de tudo aquilo, sentia que a sua vida estava desmoronando. Heitor respirou fundo, sua voz falhando. Você é meu filho, Rafa. Você é amado. E apesar de tudo o que aconteceu, isso nunca mudará. A sinceridade na sua declaração pintou um vislumbre de alívio em meio ao caos. O olhar de todos se voltaram para Clara, em busca de respostas. Rafa é uma parte de nós, de um legado que nunca poderemos esquecer. Mas, acima de tudo, você é um sobrevivente. As palavras dela vibraram com o peso que parecia ressoar em cada canto da sala. Ricardo, incapaz de lidar com a intensidade da revelação, começou a recuar. Você não pode simplesmente... Mas Clara não deixou que ele terminasse. Chega de manipulação. Você não controla mais nada aqui. Com isso, a atmosfera mudou. Os homens armados hesitaram. Aquele simples ato de coragem mexeu com as fundações daquele jogo traiçoeiro que eles acreditavam dominar. Heitor se virou para Rafinha, pegando sua mão com firmeza. Precisamos ir, agora! Sandra se posicionou ao lado deles, um pilar de força. Vou proteger você, Rafa. Não tenha medo. O olhar dela era firme, como se ela estivesse disposta a enfrentar qualquer um que estivesse no caminho. Os homens pareciam confusos, mas Ricardo, com um último grito, passou a mão pela arma. Vocês não vão escapar. O que está em jogo vai muito além do que imaginam. Então venha. Tate. Heitor fez um movimento decidido, puxando Rafa e Sandra. As emoções estavam fervendo. Uma luta pela verdade, pela vida, estava prestes a começar, mas a determinação deles era mais forte. Então, como num estalo, a porta dos fundos se destrancou e um grupo de policiais irrompeu. Apoio aqui! A voz ecoou firme. E com isso, o clima voltou a mudar mais uma vez. O pânico misturado à esperança permeava o ambiente. As armas foram baixadas, e a tensão se dissolveu em um mar de vozes. Clara olhou nos olhos de Heitor, uma conexão renovada entre eles. Devemos terminar isso juntos. Heitor acenou que sim, eles eram mais fortes juntos. Todos estavam escondidos por muito tempo, mas agora é a tempo de revelações e libertações. Rafa então perguntou, a inocência transparecendo em seu tom. E agora, o que vai acontecer? Agora nós construímos nosso futuro. Nascemos para viver, e não para sermos manipulados. Clara respondeu, um sorriso surgindo em seu rosto. E com isso, a sala, que antes era um campo de batalha e confusão, se tornava um novo começo. O espaço de esperança. Os olhares confiantes de todos traziam à tona a luz de certezas. Enquanto tudo mudava ao redor, uma contagem chegou ao fim. Os segredos tinham se estabelecido, mas estavam prontos para ser enterrados. E no final, a única coisa que realmente importava era a conexão que todos compartilhavam. Mas e agora? O que mais poderia surgir a partir daqui? O que o futuro reservava para Rafa, Heitor e todos aqueles cujas vidas foram entrelaçadas de maneiras inesperadas? Antes de encerrar, quero pedir uma coisa importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, o mais importante, compartilhe instantaneamente esse vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos junto nessa!